vocês perceberam o tema da mensagem de hoje é uma família brilhante, não é isso? E esse tema não foi à toa a escolha dele. E eu gostaria de convidar um casal que vocês podem receber com uma calorosa salva de palmas, que é a nossa querida amiga Ivonete e o senhor Vitor. Por favor. Eu gostaria de convidar os senhores para poder sentar aqui, ó. E o motivo deles estar serem convidados para poder sentar nesse local de destaque hoje é porque a nossa amiga Ivonete e o senhor Vitor, que eu carinhosamente chamo de seu Vitão, eles estão completando hoje 60 anos de casados. E a gente é com muita alegria que recebe esse casal tão especial, tão bacana para a gente aqui no encontro hoje, seu Vitão. Que bom, viu? Maravilha. E também, Ivonete, obrigado por isso. Gente, há 60 anos atrás, esse casal... Obrigado, Edu, obrigado. Esse casal, eles selavam o compromisso do casamento. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, depois vou dar a introdução na nossa mensagem. E eu fico muito feliz, porque a gente está vivendo hoje um momento, eu digo, talvez aí, da nossa atualidade, um momento da nossa sociedade, em que o casamento, ele vem sendo tratado, muitas vezes, com banalidade. E as pessoas, por qualquer motivo, se separam, as pessoas, por qualquer motivo, deixam seus compromissos por interesses outros, às vezes por razões, chamam de incompatibilidade, chamam de determinadas coisas, mas os casamentos hoje têm ficado para trás. E quando a gente vê a dona Ivonete, o seu Vitão, aqui comemorando 60 anos de casamento, para a gente é uma grande inspiração, porque a gente pode perceber que é possível durar e é possível perdurar, permanecer durante tanto tempo, tá bom? Deixa eu fazer aqui uma pequena conversinha com vocês. Pode deixar isso aqui com... Ivonete, deixa eu fazer uma pequena perguntinha. Posso? Vamos lá. A gente sabe que 60 anos de casamento reserva muitas histórias. Mas eu queria te fazer uma pergunta. De tudo que vocês viveram, do relacionamento de vocês, qual foi a situação mais marcante? Qual foi a situação que vocês viveram que você considera hoje, que fala assim, olha, por isso meu casamento valeu a pena, estar junto valeu a pena, permanecer valeu a pena? Fala pra gente. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada por vocês terem aceito o meu convite e terem vindo. Minha família está toda aí. Meus irmãos. Você perguntou? Sobre a situação do casamento, um evento, alguma situação que vocês viveram. Por que durou? Qualquer coisa que tenha marcado o casamento de vocês. Isso aqui marcou realmente a nossa vida e fez total diferença. Bom, o que marca o casamento, o que nos marcou o casamento, foi nossos filhos. Tê-los, nossos filhos. Filhos, depois netos. São quantos bisnetos, filhos? São quantos filhos? 2 filhos. Quantos netos? 4 netos. E quantos bisnetos? E 3 bisnetos. Estou certa, Suzy? Fez as contas certinho? É isso aí, né? Sim. Tem gente para poder contar, né? E 5 bis. 5 bisnetos. Família, então, é uma coisa muito importante, porque acabou a partir de vocês se multiplicando e crescendo. Crescendo, e a gente os respeita. Então, nós somos unidos também por causa disso. Eu acho que é muito bom a gente ficar toda a vida junto e saber, depois de ter formado essa família tão bonita, que é nossa família, permanecer, porque não tem nexo eles estarem separados. Muito bem. Conversando contigo essa semana, a senhora falou para mim assim, uma coisa bem interessante. Falou assim, olha, às vezes dentro do casamento, para o casamento durar, é muito importante que a gente faça uma coisa. Lembra? Trabalhar. Não é? Trabalhar. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Não, eu disse isso, pastor, porque não que a gente não tenha prazer de estar junto, mas 60 anos é uma
É um tempo, né? É um bom tempo, Então, né? então eu acho que a gente trabalhando, a gente só se vê à noite, né? Então passa mais depressa, passa, né? Chega à noite já está com saudades. Não, E a é gente legal. trabalha, toda a vida eu trabalhei, toda a vida. O que a senhora fez? Eu sou enfermeira e trabalhei toda a vida, centro cirúrgico, muitos e muitos anos na prefeitura. E depois que eu saí, agora eu tenho meu paciente, que o Vitor está doentinho, eu cuido dele, né? E levamos a vida assim. E eu acho que uma separação, eu acho muito triste. Porque o que eu ia dizer para essa turminha tão linda que está ali, olha, meu filho, minha filha, meus netos, meus bisnetos, né? Então, é por isso. Não. Durou o casamento, durou e vai durar até o Muito fim. bom. Deus é que sabe. Um detalhezinho sobre a senhora. A senhora é nascida e criada em São Paulo? Não, eu nasci em Descalvado, me criei em Pirassununga e vim para São Paulo com 16 anos, fiquei morando num hospital que as irmãs, as freiras, ficavam com as meninas para ensinar, para ajudar. Depois voltei para Pirassununga e depois fiquei lá um tempo, voltei para São Paulo, aí que fui fazer enfermagem. Ah, muito bom. Queria fazer uma pergunta para o seu Vitor agora. Pode ser, seu Vitor? Dá certo, vamos lá. Olha só, o senhor é nascido e criado em São Paulo? Sou. Em São Paulo. Nascido em São Paulo. Ah, o senhor é nascido aqui na cidade de São Paulo Da mesmo? cidade de São Paulo. Em qual bairro o senhor nasceu e foi criado aqui? Nós nascemos... Como é que é o bairro ali? É o Brás? É no Brás. No Brás. No Brás? O senhor é nascido e criado no Brás? É. Que coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor acha que foi uma coisa muito marcante na sua vida de casado, uma coisa que o senhor queira compartilhar? Bom, minha vida foi... Eu comecei a minha vida no Brás. No Brás eu já fui para Vila Ré. Vila Ré. Lá, meus irmãos também foram para lá, né? Meus pais. Meus pais lá viveram e morreram. E depois disso nós mudamos de lá para São Miguel, né? Vivemos em São Miguel. Lá nos casamos. E ficamos um pouco em São Miguel, né? Quando foi possível, aí nós viemos para o Tatuapé, né? E ali residem até hoje? Agora residimos até hoje. No Tatuapé? No Tatuapé. Me fala uma coisa, a que se devem esses olhos azuis? Hein? Porque eu vejo que, né? Isso foi agora herdado pela família, né? O que tem de olho azul nessa família não está no gibi, não é verdade? E de onde vem? Da Lituânia. Da Lituânia. Quem era lituano? Seus pais? Meus pais. Eles vieram de lá para cá? De lá para cá. Chegaram aqui mais ou menos em que? Eles vieram em... Bom, meu pai nasceu em 1907. E 7. É. E minha mãe em 1911. Ok. E depois vieram para o Brasil. Eles vieram para o Brasil. Eles vieram para o interior, não me lembro de onde eles vieram, para o interior de São Paulo. Certo. Eu queria fazer ainda mais uma pergunta antes de fazer a principal delas, pode ser? Eu não sei qual dos dois quer responder, mas como foi que vocês se conheceram? A gente quer saber como é que foi o namoro. A gente quer saber como foi isso, né? Bom, com isso eu vou dar uma maneira de vocês se conhecerem, que é muito fácil. Eu fui trabalhar na nitroquímica, no ambulatório da nitroquímica. E nós ficávamos dentro de um departamento, onde ficavam os médicos no final do corredor, e ali nós recebíamos o pessoal da fábrica que vinha tomar injeção, fazer curativo, consulta médica e tudo mais. E tinha uma janelinha. Eles pegavam o cartão na hora que chegava e colocavam o cartão ali, e nós, enfermeiras, pegávamos os cartões e dividia, ó, fica com 2 para você, 2 para mim, 1 para mim e tal. E o Vitor chegou e botou a cara assim, ó, o zóio azul. Uhum. Aí eu falei para a Angelina foi pegar, eu falei, não, esse é meu. Esse é meu. Aí a Angelina pegou os outros cartões e eu, como eu tinha mais 2 na frente, chamei os 2 na frente e pus esse no bolso. Aí eu chamei o Vitor.
Vitor Jurait. Ele entrou, eu falei, abaixa a calça aí. Porque só podia fazer injeção nas nádegas, não podia fazer no braço. E eu disse para ele, abaixa a calça. Ele falou, calça? No primeiro encontro, então, já foi... Tá certo. Abaixa a calça. Aí ele abaixou a calça, eu fiz a injeção. Uhum. Foi a melhor injeção da vida dele, será? Foi. E quando foi no dia seguinte, eu não precisei procurá-lo. Ele chegou procurando, assim, ó, o cartão na minha mão. Daí em diante, nós ficamos, assim, conhecidos e começamos a namorar. E depois de 2 anos, nós casamos. 2 anos, vieram se casar. É. Então, a principal das perguntas. O que representa Deus no casamento de vocês? É tudo. Deus é tudo, porque tudo que acontece na nossa vida é Ele, né? É tudo, você. Deus é tudo. E eu faço uma pergunta. O que vocês podem deixar agora de uma mensagem importante para essa turma aí que está pensando em se casar, para aqueles que já estão casados há algum tempo, para quem está junto e está meio jururu? O que vocês têm a dizer? Eu digo o seguinte, que tenham paciência um com o outro, porque coisas acontecem. Tem dia que você não está muito bem, você fala às vezes o que não deve, mas eu acho que amor a Deus e a gente tem que pensar. Depois vem os filhos, você não faz isso por causa dos filhos, depois vem os netos, e depois você faz essa família e faz esse tempo que nós ficamos. 60 anos, fizemos anteontem. 60 anos. Que coisa boa. Nós casamos lá na casa da minha irmã com quem eu morava, e quem matou o porco foi eu. O porco do casamento foi eu que matei. Quem preparou? O cozinheiro da Nitroquímica, que era muito meu amigo, ele veio fazer o almoço. Olha que legal. O casamento foi lá? Foi no quintal lá da casa. Eu matei o porco e as galinhas. E o meu amigo, que era cozinheiro, fez o almoço. O bom é que não colocaram nem papelão, nem nada no seu porco, nas suas galinhas. Não, o nosso foi limpinho. Olha que maravilha. Gente, olha, que alegria, né? Que felicidade. Uma salva de palmas para esse casal. Eu vou pedir que vocês permaneçam aqui. Eu vou dar sequência na mensagem. E no final dessa mensagem eu gostaria de fazer uma oração especial, pedindo a bênção de Deus e agradecendo a Deus pelos dias e pelo tempo que vocês passaram juntos. Tá bom? Amigos, eu quero convidar você a acompanhar comigo no guia de mensagem aquilo que vocês já receberam aí, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado porque nos sentimos muito felizes em ter aqui a Ivonete e o seu Vitor. Muito obrigado porque eles nos inspiram nesse aspecto da permanência. O Senhor criou uma instituição muito especial, o Sagrado Matrimônio, para que fosse algo vitalício. E é possível, através do exemplo deles, perceber o que isso significa. Que o Senhor nos abençoe. Queremos agora ouvir a tua voz também através de uma mensagem simples, especial, para que o Senhor também fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que vocês, então, fiquem aqui comigo, tá bom? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Eles estão fazendo bodas, e bodas de diamante, tá certo? O termo boda, eu não sei quantos sabiam disso, vem do latim vota, que significa promessa. Você pode completar no seu guia de mensagem. Você recebeu um guia de mensagem, tem algumas lacunas aí, você pode preencher, porque a ideia é que você leve isso como um resumo para sua casa depois, tá bom? Então, isso significa promessa. Promessa. Muitas vezes esse termo boda ele é utilizado no plural para poder fazer a gente lembrar dos votos, as promessas que nós fizemos no tempo em que nós tomamos o matrimônio, em que a gente se casa. Então, nesse período a gente faz votos, por isso a gente faz as bodas. E acaba que em cada data de aniversário da união, do matrimônio, a gente acaba assumindo ali uma comemoração. E essas comemorações, normalmente, elas surgiram na Alemanha, alguns povoados, era muito comum que casais que completassem 25 anos de casados recebessem uma mini coroa, e essa coroa era de prata. Quem fazia 50 anos de casados recebia uma coroa de ouro.
e assim essa ideia de associar elementos materiais ao tempo de casado foi se tornando uma cultura que acabou se espalhando por muitos lugares, e aqui no nosso Brasil é muito comum a gente ter aí alguns elementos. Se você vai pesquisar hoje aí na internet sobre essa questão dos bodas que a gente pode estar comemorando ao longo do tempo de casados, a gente vai encontrar bodas ali desde o primeiro ano de casamento até os 100 anos de casamento, por exemplo, se tem hoje, né? Quero ver quem comemora os 100 anos, né? Vai ter que casar com 2 anos de idade. E aí eles têm, então, toda uma lista. Há até mesmo listas que as pessoas se utilizam hoje para comemorar os meses, né, em que estão ali aniversariando, quer seja de um namoro, um casamento, dentre outras coisas. Então, os votos, eles são sempre comemorados assim, associados a elementos. O interessante é que esses elementos eles vão sempre variar numa ordem muito interessante, que é a ordem do menos resistente até o mais resistente. Então, é por isso que os 60 anos de casamento, ele é justamente associado ao elemento diamante, porque o diamante tem um significado muito poderoso no que diz respeito à sua resistência. Então, o segundo parágrafo traz para a gente aqui agora algo que vocês vão completar aí comigo, que é o seguinte: existe uma escala chamada a escala de dureza dos minerais. E essa escala diz assim, que o diamante está em primeiro lugar na escala dos minerais, da dureza dos minerais. Só para vocês entenderem. Essa escala, o nome dela é a escala de Morse, ela foi elaborada para poder entender dos minerais quais eram mais duros, ou seja, qual era o mineral que tinha mais estabilidade. Então, existe uma ideia de se perceber qual mineral risca qual. Então, por exemplo, o diamante, por ser muito resistente, ele risca todos os outros minerais, mas não pode ser riscado por nenhum deles. Então, você tem uma escala que, por exemplo, o mineral talco. O mineral talco é o de menor resistência. Na escala de dureza é o que está mais baixo. Então, ele pode ser rompido com a unha, por exemplo. Mas, assim que vai subindo, né, talco, gipsita, calcita, fluorita, aí vai embora. Ortoclásio, topázio, vai subindo. E aí você vai ter até chegar no diamante, que é o mais duro, o mais resistente. E ele pode ser utilizado até mesmo por causa da sua dureza em diversas aplicações hoje na nossa sociedade. Então você tem a aplicação hoje do diamante, por exemplo, dentro das indústrias, como uma ferramenta de corte. O diamante ele é muito utilizado como ferramenta de corte. Existem indústrias, por exemplo, como a indústria dos cosméticos, se utilizando do pó do diamante porque ele é subdividido em nanopartículas muito pequenininhas, e eles se associam muito facilmente à água, a outros elementos que causam hidratação. Então existem hoje procedimentos de hidratação de pele que são feitos com pó de diamante. Vá-se saber o valor de uma coisa dessa, mas isso já é possível e é entendido que é um dos melhores processos para hidratação de pele e outras coisas. Então, isso é usado lá na indústria dos cosméticos. Já na indústria automobilística, o pó do diamante também, as nanopartículas dele, associadas ao combustível, por exemplo, serve como se fosse uma gasolina aditivada, porque ela produz um processo de limpeza dentro dos motores e aplicação de determinados elementos de lubrificação também em algumas partes do carro, que chegam a trazer uma eficiência além do normal. Na indústria de som, na indústria da computação, o diamante, ele na verdade, mais de 50% de todo diamante que é colhido nas jazidas e explorado, ele vai para aplicação industrial. Muito mais, ou seja, do que a aplicação que se dá ornamentando as coisas, dentre outras coisas. Mas eu achei bastante interessante que na própria Bíblia a gente tem aqui nas Escrituras algumas referências do uso do diamante e já do reconhecimento do diamante como sendo útil em determinadas outras, em várias áreas. Por exemplo, aqui no livro de Zacarias fala sobre a dureza do diamante. Nós temos hoje uma escala
que nos ajuda a entender isso, mas a Bíblia já dizia há muito mais tempo que ele um mineral que possui maior dureza, até mesmo porque faz uma comparação da dureza do coração de uma pessoa resistente sendo comparada à dureza de um diamante, ou seja, quando alguém quer ser duro, difícil, é comparado até mesmo à dureza de um diamante. Aqui a gente tem em Ezequiel capítulo 28, verso 12, falando um pouquinho sobre a preciosidade do diamante. Ou seja, embora na nossa cultura, vejamos assim, aqui no Ocidente, nós temos um histórico de se explorar o diamante que vem aí a partir do ano 1800 e alguma coisa. Mas o diamante já era explorado em áreas orientais desde 600 anos de Cristo. Mas pouco relato se tinha sobre a preciosidade disso. Então, foi adotado mesmo para se falar sobre a preciosidade dele, praticamente no século 17, 18, 19, onde você tem aquele ápice da exploração, que você vai até encontrar na África do Sul, grandes jazidas de diamante branco, dentre outras coisas, e lá, e por causa disso, muitas coisas acontecem. Então, a Bíblia já falava sobre a preciosidade dessa pedra. Além disso, Jeremias 17, verso 1, vai contar sobre a capacidade do diamante ser um riscador. Assim como nessa escala, não tão somente mede a dureza, mas também a possibilidade dele riscar todos os outros, na Bíblia também já se falava sobre essa propriedade do diamante ser um riscador, porque com ele se escreveria determinadas coisas e nunca mais se apagaria, porque a oportunidade dele riscar seria profunda, seria marcante. A Bíblia também comenta sobre a sua beleza ornamental. Por exemplo, em Êxodo capítulo 28, verso 18, há um comentário lá que em determinada situação, para serviços que eram feitos no templo, um sacerdote colocava uma veste, e nessas vestes existia uma pedra de diamante na sua vestimenta. Ou seja, para poder mostrar também que além de todas as suas propriedades de dureza, preciosidade, de riscar, era também um mineral que podia ser usado para a ornamentação de algumas situações. E hoje eu acho que essa é a segunda maior aplicação dessa pedra, da pedra do diamante. Essa pedra de brilho incomparável, ela é formada por apenas um composto químico, uma substância química. Só um elemento. Pode passar. E você vai completar comigo. Esse composto é o carbono. Pode passar? Completando. É o carbono. E isso faz do carvão o parente mais próximo do diamante. Vocês acreditam? A gente muitas vezes já lê ou às vezes tem acesso a algumas imagens, quer sejam aí de internet, são memes, né? Onde se fala sobre a semelhança do diamante com o carvão. Digo, na sua formação química. Por exemplo, tanto carvão quanto diamante, como foi completado por vocês aí, ele é composto de carbono. Mas o que é que muda para que uma coisa seja carvão e outra coisa seja diamante? Qual é a diferença entre os dois? Então, pode colocar aquela tela para mim? Eu acho que a gente vai ter uma imagem agora. Tem uma imagem? Eu devo ter colocado em ordem diferente. Dá uma olhadinha lá no PowerPoint, eu acho que tem uma imagem aí que mostra um pouquinho sobre a organização celular do diamante, que faz com que ele se torne... Isso, aí. Esse elemento químico, então, o carbono, ele pode se organizar de duas formas. A primeira maneira que ele pode se organizar é como vocês estão vendo à esquerda de vocês. E se ele se organizar naquela maneira, ele se torna um diamante. Mas, se ele organizar, como vocês percebem, à direita, ele se torna um carvão, um grafite. Eu não sei quantos de vocês já perceberam ou já pegaram o grafite que a gente coloca às vezes em lapiseira, a ponta de um lápis, e perceberam como ele descama, ele pode virar escaminhas, porque é justamente a ideia de como o grafite é organizado.
os carbonos eles se ligam fazendo camadas e eles vão se sobrepondo um sobre o outro e aquilo vai criando então uma substância, o carbono, o carvão. Mas, diferente dele, a maneira como o diamante se liga é tanto os diamantes na horizontal quanto na vertical, eles estão ligados. Então isso mostra que há um fator de organização das células que faz com que a substância que vai ser produzida seja completamente diferente. Então, eles, embora sejam a mesma substância, eles são completamente diferentes pela maneira como que se organizam. Eu acho que aqui tem uma lição muito importante para todos nós. Nós somos pessoas muito parecidas, somos seres humanos, nós temos o mesmo funcionamento orgânico, nós somos pessoas que têm a mesma capacidade intelectual, nós somos pessoas que têm as mesmas oportunidades de aprendizado, de se relacionar e de determinadas coisas. Mas nós podemos ser pessoas completamente diferentes dependendo da forma como nós nos organizamos. A gente pode se tornar altamente admiráveis ou nós podemos nos tornar simplesmente desprezíveis, difíceis, ruins, feios, dependendo da maneira como a gente se organiza. Isso é para a gente, de certa forma, uma evidência de que como isso é importante. Eu quero passar com vocês aqui uma ideia bastante especial. São muito semelhantes, ao mesmo tempo completamente diferentes, e para fins de lições espirituais eu quero destacar pelo menos 3 características do diamante aqui. A primeira delas é o seu lugar de formação. O seu lugar de formação, pode completar. O diamante ele é formado nas regiões mais profundas e é trazido na superfície pelas lavas. Então, deixa eu só dar uma ideia disso aqui para vocês. O carvão ele é formado a partir de matéria orgânica, porque é puro carbono, né? Matéria orgânica, tudo que é árvore, folha, tudo que tem vida, quando apodrece, na verdade vai se gerando camadas sobre o solo da terra. E o carvão vai ser produzido muito próximo à superfície. Então, poucas camadas de solo para baixo, você vai ter acesso ao carvão. Mas já o diamante não. Ele é formado lá nas profundezas. Ele é formado onde há a possibilidade de se ter muita temperatura, muita pressão. E eu acho interessante alguns textos bíblicos onde pessoas eles praticamente se colocaram na posição de ser um diamante e disseram assim: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Tu me fizeste passar por muitas e duras tribulações. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Essa é praticamente a dinâmica de um diamante. Ele é formado onde? Nas profundezas. Lá onde ninguém pode ver, onde às vezes parece que as pessoas, eu quero fazer um paralelo com a vida das pessoas aqui, onde às vezes a gente se sente solitário, onde às vezes a gente se sente passando por duras provas, onde a gente se vê, às vezes, meio a muitas dificuldades, como vem sendo colocado aqui, tribulações, dificuldades, problemas. E no final das contas, ele fala assim, o salmista: mas eu sei que você pode restaurar a minha vida, Senhor. E eu sei que você pode me levar das profundezas até a superfície. Os diamantes eles são normalmente formados lá no fundo do solo e eles são trazidos à superfície pelas lavas. Então, normalmente, sempre em solos vulcânicos é que você tem a maior quantidade de diamantes. Porque justamente o carvão que estava lá embaixo, ele acabou por causa de estar em ambiente profundo, com temperatura, com pressão, sendo transformado e sendo levado para cima em algum momento. Esse texto bíblico fala para mim e para você que a gente não precisa ter medo, se às vezes a nossa vida parece ser uma vida que está lá embaixo nas profundezas. Porque se Deus vier ao nosso encontro e promover as transformações, as organizações necessárias para que a nossa vida melhore, a gente em algum momento pode ser levado à superfície e pode brilhar como se brilha um diamante. A segunda lição que eu quero tirar com vocês é o seu processo de transformação. Vocês podem ler comigo aí? O processo de
transformação em alta temperatura e alta pressão. Assim se organizam as suas moléculas. Muito bem. Quando um diamante, para ser formado, ele primeiro foi um carvão, mas para ele se tornar um diamante, ele teve que passar por situações de alta pressão e alta temperatura. Eu estou falando assim de alta pressão e alta temperatura, é alta mesmo. Então é coisa assim acima de 1800 graus, com temperaturas de muitas mil vezes as atmosferas que a gente tem aqui. Então, através dessa pressão e dessa temperatura, a gente pode ter a formação de um diamante. Até mesmo tem uma curiosidade interessante. Existe uma indústria que dá para... Eu vou brincar com os homens aqui, uma grande oportunidade de oferecer um presente para suas esposas. Você pega algumas mechas de cabelo da sua esposa, para você arrancar isso dela, você pega algumas mechas de cabelo da sua esposa e leva para um determinado laboratório. Lá os indivíduos vão secar essa substância, fazendo com que se torne carbono puro. E do cabelo a melhor substância, o melhor substrato para se produzir um diamante artificialmente é através do cabelo. Então, existem pessoas que dão um diamante de presente para sua esposa dos seus próprios cabelos. Isso é um processo caríssimo, mas é super, super, super interessante ver como é que isso pode acontecer. E é possível se gerar, dependendo da cor do cabelo, um diamante mais amarelado, um diamante mais avermelhado, um diamante em tom mais fumê, um diamante em tom mais ocre, e você vai ter assim, diversas cores, dependendo da cor natural daqueles cabelos. Uma coisa bem interessante. E aí se fazem anéis, se fazem presentes, assim, coisas especiais que os maridos, os sheiks lá dão para suas esposas. É um negócio bem interessante. Mas é só para a gente poder ter ideia de que para isso ser produzido, o equipamento é enorme, a pressão que se dá àquilo é enorme, a temperatura é altíssima para que você possa gerar um É provocativo, né? A gente tem, então, essa possibilidade de você gerar o diamante. E sabe o que eu acho interessante? É que em algum momento também, na Bíblia, salmistas aqui, e Jó, gente, é um livro muito especial, porque ele fala determinadas coisas muito importantes e que dão para a gente sentido a coisas que a ciência descobre hoje. E eu trouxe aqui apenas uma delas. Ele faz as profundezas agitarem como caldeirão fervente. Aqui no livro de Jó, há pelo menos uns 3.000 anos atrás, você tem a evidência bíblica de que já, pela sabedoria que Deus deu, já estava escrito que o interior da terra era um grande caldeirão fervente. Porque a gente sabe que no interior da terra você tem um ambiente com muita pressão, um ambiente com alta temperatura. E é isso que você tem lá. Então, o livro de Jó mostra para a gente que Deus deu sabedoria para ele escrever sobre diversas coisas. Sobre a terra ser redonda, sobre o ciclo hidrológico, dentre outras coisas. Mas aqui nos fala sobre o interior da terra como sendo um ambiente onde você tem lava, pressão, temperatura, dentre outras coisas. E aqui fica interessantemente para mim claro que o seguinte, ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente. É lá, é na profundeza da terra, que justamente os diamantes são formados para depois serem trazidos à tona. E eu acho interessante, numa comparação, a gente pensar o seguinte: meus irmãos, Tiago dizendo, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. As pressões da vida, a alta temperatura das dificuldades que a gente passa, é o que faz com que nós nos reorganizemos por dentro
para que a gente tenha condição de se tornar um diamante, simbolicamente dizendo. É através das pressões da vida que nós nos tornamos melhores. Tiago até mesmo dá nome às coisas. Ele fala assim, olha, quando vocês estiverem passando então por algum momento de aflição, de dificuldade, de problemas, fiquem felizes. Vocês estão se tornando diamantes. Vocês estão sendo moldados para brilharem muito mais do que brilham hoje. Então, quando vem um problema, uma dificuldade, uma situação assim, não precisam ficar assim tão desesperados. Há alguma coisa acontecendo, um processo especial acontecendo. E isso é de Deus para as nossas vidas. A terceira comparação que eu faço aqui, uma característica dos diamantes é o seu valor, né? O seu valor inestimável para ser vendido. E eu acho interessante como o texto bíblico ele conversa com a gente também nesse sentido. Porque em Provérbios capítulo 31, verso 10, Salomão disse assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. E o outro texto fala assim, o próprio Cristo dizendo, observem as aves no céu. Vocês valem muito mais. Talvez o Bruno fosse aqui o perito para poder nos dizer quanto vale um passarinho muito caro. E Deus está dizendo para a gente que a gente vale muito mais, Brunão. Porque nós somos preciosidades de Deus. E não há nada melhor do que as virtudes. Termos virtudes. Aqui o texto faz uma aplicação direta a uma menção que Salomão faz à mulher, quando a mulher ela é uma mulher chamada-se virtuosa. Uma mulher trabalhadora, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher calma, uma mulher... E ele vai fazendo todas essas aplicações dizendo assim, olha, isso é como se fosse uma joia dentro de uma família. Isso é uma joia na vida de um homem. É quando ele encontra uma mulher com essas características. É Provérbios capítulo 31. Vale a pena ler. E ele fala isso, obviamente, eu trago essa aplicação não somente quanto às mulheres, mas eu trago essa aplicação também para a vida dos homens. As virtudes, elas são muito mais valiosas do que todo e qualquer tipo de joia. Ou seja, nós podemos nos tornar pessoas de muito valor. Não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Por aquilo que Deus nos transforma, pela organização que Ele promove na sua vida. Às vezes, passando pelo calor dos problemas, pela pressão das dificuldades. Mas é no meio desse processo que grandes milagres acontecem. No final de tudo, eu chego a dizer assim, Deus tem um plano de formação, transformação na vida de cada família. E tudo isso vai dar um valor incalculável aos que se dispõem a passar por esse processo. Pode ser que as pressões venham e com elas a temperatura da vida se eleve, mas no fim, o que virá à tona é uma joia de rara beleza e valor incalculável. A foto que se segue agora é a foto desse casal que está aqui na frente. Não é? Dia 6, né, Ivonete? 6, ali está 8, viu? Dia 6. 60 anos atrás, 1957. E agora, em 2017, a outra foto. Sabe o que eu acho de bonito nisso aqui, gente? É uma questão. Para a gente poder ver o que se tornou hoje, a gente poderia parar para poder refletir, pensar em muita coisa. Quantas pressões vividas? Quantas dificuldades vocês passaram? Quantas provações, quantas lutas. E também, não é só o molde do casal. Eu não quero olhar aqui só para o casal também, mas pessoalmente, muitas coisas tiveram que ser negadas, mudadas, transformadas, revistas, para que vocês pudessem se transformar no que vocês são hoje. Esses 60 anos, para mim, sabe o que é? É a oportunidade que Deus deu de transformar vocês, pode colocar, Edu, numa pedra preciosa, uma joia, um diamante. Transformar o relacionamento de vocês naquilo que causa admiração hoje para nós. O meu desejo, e eu acho que o desejo que tem no coração de todo mundo que decidiu vir aqui hoje, é que a gente tenha a oportunidade de comemorar ainda muitos dias ao lado de vocês. E eu, com muito carinho, Ivonete,
tenho aqui comigo que você foi a primeira pessoa que me recebeu nesse lugar. Quando eu estive aqui, eu nem era pastor aqui ainda. Fui lá na Casa Velha, quando eu entrei lá, aí a dona Ivonete apareceu, me dando uma caneta, um guia de mensagem, falou assim, sabe quem eu sou? Falei, não sei, eu sou a mulher da porta. E eu vim aqui para poder te dar um abraço. E ela me deu um abraço. Estávamos eu e a Fernanda. E a gente não tinha o bebê na época, e a gente veio para cá, e a gente foi recebido. Naquele dia, quem fez a mensagem foi o Sabino, e ele falou naquele dia sobre o melhor currículo. O currículo que Davi mostrou a respeito das suas atribuições. Eu nunca vou esquecer. E foi para mim uma experiência muito gostosa passar tempo com vocês. Mas, Ivonete, você foi a primeira pessoa que me recebeu aqui. E muitíssimo obrigado por isso, pelo carinho, por me fazer gostar desse lugar ainda mais. Tá certo? E aí depois me apresentou o Sr. Vitão, com esses olhos azuis eu não resisti. Aí eu fiquei encantado. Mas, Sr. Vitão, que Deus abençoe o senhor, abençoe também Ivonete, porque nós queremos nos tornar pedras preciosas. Não só para poder sermos bem vistos, bem quistos pelas pessoas que vivem ao nosso redor, pela família, pelos filhos, pelos amigos, mas é porque a gente também quer brilhar os olhos de Deus. A gente quer ter a oportunidade de ser moldado. Se for necessário, como um diamante, ser retirado das profundezas, jogado para cima, ótimo. Precisa passar por algumas dificuldades para poder se tornar assim, que a gente passe. Se for necessário, tudo isso que a gente viva, mas que a gente consiga também ser diamantes aos olhos de Deus. Pedras preciosas, duras, resistentes e úteis para tanta coisa nessa terra. Então, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado. Quero convidar vocês para a gente poder fazer uma oração. Tudo bem? Isso, levanta aqui, seu Vitão. Dá uma aqui. Vai? Ela tem rodinha essa cadeira. Maravilha. Eu vou dar a mão ao seu Vitão, só coloca a sua mão aqui em cima da minha também. E vamos orar. Senhor nosso Deus, é com uma alegria muito grande no coração agora que nós conversamos contigo e pedimos mais uma vez que o Senhor nos receba em teus braços. Santo Deus, nós somos pessoas comuns, mas nós queremos ser moldados por ti para nos tornarmos pedras brilhantes, sermos famílias que brilham, famílias que fazem a diferença. Hoje nós estamos aqui, ó Deus, com o seu Vitor e Dona Ivonete. Um casal que para nós é muito especial, ocupa um lugar importante na nossa vida. E a gente gostaria, ó Deus, de entregar mais uma vez a vida dessas duas pessoas em tuas mãos. Aqui está, ó Deus, a família. Aqui estão os amigos. Aqui estamos todos nós como espectadores do que o Senhor tem feito durante todo o tempo de vida e de relacionamento do seu Vitor e Dona Ivonete. Eles merecem o nosso respeito. E a gente hoje entrega ambos em suas mãos. E nós gostaríamos, ó Deus, que a tua bênção continue alcançando este casal. Que o Senhor derrame todas as suas bênçãos, todas as bênçãos dos céus. Quer sejam elas a bênção da paz, da saúde, do conforto, da alegria, da união, do amor, da fidelidade sobre a vida desse casal. E que o Senhor, ó Deus, renove no coração deles o voto que fizeram há 60 anos atrás. Nós queremos pedir, ó Deus, que todas aquelas promessas, elas hoje sejam válidas como se fossem o primeiro dia. Que eles recebam de ti todo dom, toda bênção que o Senhor tem separada para dar para eles. E assim nós ficaremos muito felizes de ver a sua alegria, porque hoje eles são muito utilizados por ti como prova viva de que o casamento pode sobreviver às intempéries da vida. Senhor, obrigado por isso, nós te agradecemos, te louvamos. Abençoe Dona Ivonete, seus dias, sua vida, seu Vitor, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E eles convidam todos vocês a participarem aqui em cima agora de um momento especial, tá certo? Tem um bolo que foi feito ali, né? Ganhou. Tem salgadinhos e tem também alguns. Eles querem compartilhar a alegria dele com todos vocês. Então que Deus nos abençoe e
até o nosso próximo sábado, quando a gente se encontra aqui mais uma vez para agradecer a Deus e aprender um pouco mais dele. Deus abençoe vocês e obrigado por hoje, viu?